Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B na EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de Teorema de Tales, que está lá no sexto banco de atividades de matemática da Prefeitura de Itatiba do nono ano, ok? Antes de começar a gravar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, de máscara e sempre higienizando as mãos. Vamos tentar fazer tudo de maneira mais correta possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade, ok? Dado esse recado, a gente pode começar a conversar um pouco sobre o Teorema de Tales. E o Teorema de Tales, né, se você for ler ele, né, aqui está o enunciado do Teorema de Tales. Se você lê ele, você acha que é uma coisa mais complicada do que o Teorema de Pitágoras. Mas na verdade não é, ok? E vamos ler um pouco junto, né? E depois vamos fazer alguns exemplos para tentar entender melhor o que está dizendo o Teorema de Tales. Tá? Ele não diz uma coisa muito complicada, mas a maneira como a coisa é dita, né? E é um pouco complicada, e se a gente não vê nenhum exemplo, bom, aí que complica mais ainda, né? Então vamos tentar ler aqui, tentar entender um pouco, e depois para partir para os exemplos e exercícios, que aí vai ficar certamente mais claro, tá, galera? Então, o que diz o Teorema de Tales? Vamos ler ele na íntegra, né? Ele diz que um feixe de retas paralelas, tá bom, então tem algumas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, o que são retas paralelas? Retas paralelas, pessoal, são retas que nunca se cruzam. Quer um exemplo? As linhas do seu caderno, né? Se você prolongar essas linhas do seu caderno, né, elas nunca vão se cruzar, elas são retas paralelas, ok? Então, retas paralelas são retas que nunca se cruzam, que não tem nenhum ponto em comum. E o que é um feixe de retas paralelas? Porque aqui tem uma coisa adicional, né? Não são só retas paralelas, é um feixe de retas paralelas. O que é um feixe de retas paralelas? É um conjunto de 3 ou mais retas paralelas. Então, aqui no caso, né, essa primeira parte do Teorema de Tales, ele está falando desse feixe de retas paralelas aqui. Poderia ter mais de 3, poderia ter 4 retas paralelas, tá bom? Nesse caso aqui, eu desenhei apenas 3, tá? Para ser um feixe, tem que ter 3 ou mais retas paralelas. Então, um feixe de retas paralelas, ele está falando do conjunto dessas 3 retas, né? Cortadas por 2 ou mais transversais. O que são retas transversais? São as retas que cortam paralelas, ok? Então, aqui no caso, né, ele está falando dessas 2 retas aqui, tá? Cortadas por 2 ou mais transversais. Agora ele está falando dessas 2 retas, que são as transversais, que são as que cortam as paralelas. Determina segmentos proporcionais. E aí, bom, o que é segmento, né? O que vem a ser segmento? Bom, segmentos são esses comprimentos aqui, ó, né? Segmentos são retas que são linhas, né, que tem começo e tem fim. Então, por exemplo, aqui AB, né, essa linha que começa em A e termina em B, é um segmento de reta. Essa linha que começa em B e termina em C é um segmento de reta, tá? Essa linha que liga o A até o C, né, é um segmento de reta. Segmentos de reta são linhas que tem começo e que tem fim, tá bom? Então ele está falando sobre esses segmentos. Veja, então o Teorema de Tales ele está envolvendo as retas paralelas, o feixe de retas paralelas, ele está envolvendo essas transversais que cortam as paralelas e está envolvendo também os segmentos, né, que acabam sendo formados quando eu cruzo essas transversais nessas paralelas, tá? O Teorema de Tales diz que se eu tenho retas paralelas aqui, um feixe, e eu tenho transversais cortando essas paralelas, né, 2 ou mais transversais, os segmentos correspondentes, né, esses segmentos aqui,
eles vão ser proporcionais. Então, o Teorema de Tales ele fala sobre proporcionalidade. E o que é proporcionalidade? Proporcionalidade é igualdade de razões. Ok? E o que é uma razão? Por sua vez, o que é uma razão? Razão é divisão. Tá bom? Então, o Teorema de Tales está dizendo que nessa situação aqui eu tenho uma igualdade entre divisões de segmentos. Tá? Eu tenho uma igualdade entre divisões de segmentos. E, bom, existem várias proporções que podem ser montadas, né, aqui no Teorema de Tales. Uma delas, por exemplo, uma dessas proporções, né, uma dessas igualdades de divisões entre os segmentos que pode ser criada é a seguinte. AB, esse segmento aqui, AB, dividido, olha lá a razão aparecendo, esse segmento AB dividido por esse segmento BC, tá? Vai ser igual, porque para ser uma razão tem que ser uma igualdade de divisões. Aqui eu tenho uma divisão, então do outro lado eu também vou ter uma divisão. Tá? Igualdade de divisões. AB, esse segmento, dividido por BC, é igual a DE dividido por esse segmento EF. Isso aqui é uma proporção, olha. Eu tenho uma igualdade entre duas divisões, tá? E quem que tá participando dessa divisão? Os segmentos, né? Que era justamente o que o Teorema de Tales dizia que eram proporcionais. Isso aqui é só uma das proporções que pode ser criada no Teorema de Tales. Outra, por exemplo, proporção que pode ser criada é esse segmento AC, tá vendo que começa em A e termina no C, esse segmento grande, dividido pelo segmento AB, esse segmento que começa em A e termina em B, é igual ao correspondente dele, né? O correspondente do AC aqui é o segmento que vai do D até o F, DF, dividido pelo correspondente do AB, no caso, o DE. Então, o Teorema de Tales, ele diz para mim, né, que existem, na verdade, diversas proporções. Não tem só uma proporção a ser montada. Tem várias proporções que podem ser montadas. Eu vou ficar só nessas duas, mas saibam que tem mais, ok? E agora deve estar se passando a seguinte pergunta na cabeça de vocês, ou o seguinte pensamento. Talvez esteja se passando, tá? Bom, não entendi nada do que você disse. Ou melhor, eu entendi alguma coisa que você disse, mas eu não sei como isso pode me ajudar, não sei como que pode ser um exercício a respeito desse Teorema de Tales. E a minha resposta a esse pensamento é, vamos aplicar num exercício e com muita tranquilidade. Na prática, é muito mais fácil do que entender o que está escrito aqui, tá bom? Na prática, é muito mais fácil, tá? Existe uma maneira bem simples de operar. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo dessa aula. O exemplo dessa aula pede para eu descobrir, né, determinar o x, o y e o z. Aqui está o x, aqui estão o y e o z. Determine x, y e z nos casos a seguir. Então, na letra A, ele quer que eu descubra o x. E na letra B, ele quer que eu descubra z e y, ou y e z. Tá bom? Vamos ver como é que a gente pode utilizar o Teorema de Tales para resolver esse exemplo, para resolver esse problema, tá? Então, vou subir aqui um pouquinho para eu poder escrever e vocês verem. Vamos lá. Na prática, gente, como que a gente vai usar o Teorema de Tales? Vamos primeiro resolver aqui o item A. Vamos descobrir o x, tá bom? Na prática funciona assim, você escolhe uma das retas transversais, tá? Na prática eu escolho uma das retas transversais. Vou escolher aqui, poderia escolher o V, mas eu vou escolher o U, tá? Não mudaria nada, eu vou escolher o U. Então vamos lá, escolhi a transversal U. Depois que eu escolhi uma reta transversal, no caso eu escolhi o U, a gente vai montar a razão, ou uma razão, entre os segmentos dessa reta. Quem são os segmentos dessa reta? O AB, que mede x, e o BC,
que mede 25. Então, eu vou montar uma razão entre esses segmentos aqui. X dividido por 25. Tá vendo? Eu montei uma fração, uma divisão, né? Montei uma razão, uma fração, uma divisão entre os segmentos dessa reta. Ok? Poderia ter colocado 25 dividido por x, tanto faz. O que eu fiz até agora foi escolher uma reta e com os segmentos dessa reta eu montei uma fração, tá? Primeiro passo do teorema de Tales. Vai em uma das retas e monta uma fração com os segmentos dessa reta. A segunda parte agora vai na reta que você não escolheu, no V aqui, né, no caso, se eu escolhi primeiro aqui eu não escolhi ao V, vai na reta que você não escolheu e monta também uma fração com os correspondentes. Então vem aqui no X, né, o X aqui na reta U. Quem que é o correspondente dele na reta V? Se o X fosse alguém na reta V, quem ele seria, né? Ele seria o 4, então o correspondente do X é o 4. E o 25, quem que é o correspondente dele na reta V? Bom, o correspondente do 25 na reta V é 5. Aqui, né, tá montada a minha proporção, né? Tá montada a minha proporção. X dividido por 25 é igual a 4 dividido por 5. Então, só retomando o que eu fiz, eu vim em uma das retas, né, eu escolhi uma das retas, no caso eu escolhi a reta U, e montei uma fração com os segmentos que tinha nessa reta. X sobre 25. Depois eu fui na outra reta, que eu não tinha escolhido, e eu também montei uma fração, só que com os correspondentes. O correspondente do X era o 4, então eu coloquei ele em cima, o correspondente do 25 era o 5, então eu coloquei o 5 embaixo. E aí eu montei a minha razão. E uma vez que a minha razão está montada, aí, gente, é só resolver a equação. E para resolver essa equação aqui, eu multiplico em x. Essa é uma propriedade das proporções, né? Eu posso, toda vez que eu tenho uma proporção, uma igualdade entre duas razões, duas divisões, eu posso multiplicar em cruz. Então, 5 vezes x é igual a 4 vezes 5. Multipliquei em x, multipliquei em cruz. 4 vezes 5. Vamos continuar. 5 vezes x é 5x. 4 vezes 25, se vocês fizerem a conta, vai dar 100. E aí, para finalizar, para eu descobrir o meu x, é só eu passar o 5 que está multiplicando dividindo. Então, x vai ser 100 dividido por 5. E se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que 100 dividido por 5 é nada mais, nada menos do que 20. Então, nesse caso aqui do item A, o x vale 20, ok? O x vale 20. X aqui é igual a 20. Recapitulando, eu escolhi uma reta transversal e montei uma fração com segmentos dessa reta. Depois eu fui na outra reta transversal e encontrei os correspondentes, certo? E coloquei aqui, né? Como o x estava em cima, eu coloquei o correspondente do x em cima. Como o 25 estava embaixo, eu coloquei o correspondente do 25 embaixo. E aí depois que eu montei as duas frações, né? Depois que eu montei a proporção, aí eu multiplico em x, tá bom? E resolvo a equação decorrente, né? Da hora que eu multiplico em x. Então é esse o passo a passo, tá bom? Esse é o passo a passo. Vamos fazer mais uma vez? Vamos ir no item B aqui e fazer mais uma vez? Para ver se a gente pegou o jeito? Então vamos lá. Aqui mesma coisa, né? Eu tenho 3 paralelas, 2 transversais cortando essas paralelas. Eu sei que eu tenho uma proporcionalidade, né, entre os segmentos que estão nessa situação aí. Então, como que a gente faz? A gente escolhe uma das retas. Como a outra tinha escolhido a reta da esquerda, agora eu vou escolher a reta da direita. Então, vou aqui na reta da direita, tá? E vou montar uma fração sobre uma fração, né, com os segmentos dessa reta. Veja, né, eu tenho esse segmento aqui que vale y, o DE vale y, do D até o E vale y, eu tenho esse segmento aqui do E até o F que vale z, e o segmento que vai do D até o F, tá? Maiorzão aqui, ele vale 10, ok? Vamos fazer uma coisa que não vai dar certo, mas que não vai estar errado, só para vocês verem, né, que
para que a gente tem que tomar, às vezes, um certo cuidado, né, na hora de montar essas frações. Então, vamos lá na reta U, tá bom? E vamos escolher, né? Vamos montar uma fração com os segmentos y e z, tá? O mais natural possível, y dividido por z. Y dividido por z. Agora eu vou na outra reta, tá? Né? Eu tinha escolhido essa, peguei dois segmentos aqui, montei a fração. Agora eu vou nessa e encontro os correspondentes. Quem que é o correspondente do y? O correspondente do y na outra reta é o 6. Quem é o correspondente do z na outra reta? É o 9. Então aí eu montei a minha razão, né? A minha proporção. Aí eu posso multiplicar em cruz, como a gente viu no outro caso, e ficaria como? Ficaria 6e igual a 9y, ou 9y igual a 6e, tanto faz, não importa aqui, né, se está assim ou se está trocado, tá? Vejam que aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, e eu não vou conseguir resolver essa equação, certo? Não tem como eu resolver essa equação da maneira como ela está, com duas incógnitas. Então, qual que foi o problema? O problema foi na hora que eu montei essas primeiras frações aqui, né, nessa reta. Né? Eu acabei, sem querer, envolvendo duas letras, né, duas incógnitas, e aí eu não vou conseguir resolver. Não é que está errado, essa proporção aqui está correta, mas ela não é frutífera, né? Ela não leva a gente até a resposta. Ela não está errada, mas ela não leva a gente até a resposta. Então a gente tem que escolher, né, a hora que a gente tomou essa reta U aqui, a gente precisa escolher uma proporção, né, uma fração melhor do que uma que tenha duas letras, tá? É sempre ideal que tenha um número e uma letra, né? Então, ou dois números, né? Mas o melhor, quer dizer assim, ter duas letras nunca vai levar a gente até a resposta. Se a gente escolher uma fração com duas letras, nunca vai levar a gente à resposta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de escolher os segmentos aqui, y, que representa o comprimento do segmento DE, e z, que representa o comprimento do segmento EF, eu vou usar o 10. Então, eu vou pegar o 10, que é o comprimento desse segmento todo aqui, e vou fazer uma fração dele, né, com o y. 10 dividido por y. Tá bom? Poderia ser 10 dividido por z? Poderia. Mudaria alguma coisa? Só que você ia descobrir o z primeiro. Aqui a gente vai descobrir o y primeiro. Tá bom? Então, 10 dividido... O z peguei, ó. Vim nessa reta e peguei dois segmentos. Agora o 10 e o y. O 10 que é tudo isso e y que é só essa parte. E agora eu vou na reta V e pego os correspondentes. Quem que é o correspondente do 10, né, na reta V? O 10 é todo esse segmento aqui. O correspondente dele, na outra reta, vai ser todo esse segmento aqui. Quanto mede todo esse segmento aqui? 6 mais 9, mede 15. Então, o correspondente do 10 na outra reta é o 15. E quem é o correspondente do y? É o 6. Agora sim, na hora que eu multiplicar em cruz, eu só vou ter uma letrinha, tá? E aí eu vou conseguir descobrir quanto vale o y. Então, vamos multiplicar em cruz aqui, tá? Então, essa primeira aqui, ela tá... Não é que ela está errada, mas ela não é frutífera. Se eu multiplicar em cruz, vai ficar 15 vezes y igual a 10 vezes 6. Então, 15y igual a 60. Eu posso passar o 15 dividindo. Então, o y vai ser 60 dividido por 15. E 60 dividido por 15 é 4. Tá bom? Então, y é 4. E agora sim, gente, eu posso utilizar... Agora eu posso fazer aquela razão simples, né? Posso fazer aquela fraçãozinha mais fácil de ser feita, né? Porque agora eu já conheço, agora não tem mais duas letras, agora só tem uma letra que eu não conheço, que é o z, só tem uma incógnita. Então, eu poderia usar o 10 de novo? Poderia. Vou fazer isso? Não, vou fazer agora mais simples. Então, eu vou escolher a reta U de novo, tá? E vou agora utilizar os segmentos 4 e z. Então, eu vou pegar, né? Eu vou pegar e vou utilizar os segmentos 4 dividido por z. Usei esse e esse. Agora não é mais y, já estou trocando por 4. Quem que é o correspondente do 4 na outra reta? É o 6. E quem que é o correspondente do z na outra reta? É o 9. Então, 4 sobre z é igual a 6 sobre 9. E aí eu posso multiplicar
em x, tá bom? Posso multiplicar em x. Aí vai ficar 6 vezes z igual a 4 vezes 9. Daí, posso continuar. 6z igual a 4 vezes 9, 36. Posso passar o 6 dividindo. Z é 36 dividido por 6. E 36 dividido por 6 dá 6. Ou seja, o z vale 6. Então é isso, gente. Nessa aqui, y vale 4 e o z vale 6. Minha dica, então, se você tiver mais de uma letra no seu problema do Teorema de Tales, tente usar o segmento todo aqui, né? Não só as partes, use o segmento todo que aparece em uma das retas transversais, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp e vai ter certamente mais vídeos sobre o Teorema de Tales. Até mais, gente!